Olá, como vai? Meu nome é Luciano Trindade, sou professor na disciplina Comportamento Organizacional e hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de motivação humana. Mas, como você faz essa disciplina à distância, em EAD, eu gostaria de auxiliá-lo a estudar esse tema e qualquer outro que você queira. Então, vamos fazer de uma forma diferente. Ao invés de eu colocar uma apresentação e ir explicando para você, eu vou dizer como você deve estudar esse tema ou qualquer outro que você esteja interessado no EAD com o uso da internet para auxiliar você a ter uma melhor performance e um melhor aprendizado. Então, a minha recomendação para você que estuda em EAD qualquer disciplina é, primeiramente, leia os conteúdos da disciplina. Não importa se o professor está dando uma atividade, ou um fórum, ou o que quer que seja, leia todo o conteúdo. Por quê? Os conteúdos se interrelacionam, né? Motivação é um tema de comportamento organizacional que não deve ser um negócio novo para você se, por exemplo, você prestou atenção e leu os conteúdos de uma disciplina como Teoria Geral da Administração, Teorias da Administração. Por quê? Lá é abrangido o assunto das escolas da administração, e dentre elas a Escola das Relações Humanas. Então, se você pegar e falar assim, poxa vida, Escola das Relações Humanas, Elton Maio, experimentos Ralph Thorne, alguma coisa de motivação, você já sabe. Então, vamos fazer da mesma forma que eu acho que você deveria fazer quando você estuda. Primeira coisa, os conteúdos disponíveis na plataforma AVA do curso que você está fazendo. Leia, verifique se você tem dúvidas, leia o conteúdo. Então, olha só, aqui você vê que motivação humana, tem um desenho aqui explicativo, que vai dizer que a motivação é o motivo pela qual as pessoas se movem, as pessoas partem para a ação. Algo faz com que elas não fiquem estáticas, não fiquem paradas. E a partir daí, existe uma reflexão a respeito da cognição que vai gerar um motivo interno. Então você percebe o ambiente, você interpreta o ambiente, você chega à conclusão das coisas que são importantes para você, as coisas que você dá valor, e a partir daí, isso gera um motivo interno que o motiva. Depois, mais tarde, quando você pesquisar autores que falam sobre motivação, você vai ver que existe um autor chamado Herzberg, que fala justamente isso, que a motivação é interior, que ela é do indivíduo. Então, para a pessoa se motivar, algo tem que fazer sentido para ela. Você continua na leitura. Efeitos desejados do comportamento humano. Obviamente que o estudo da motivação se dá, primeiramente, para a gente entender como as pessoas se comportam e, segundo, para a gente tentar motivá-las no ambiente profissional, fazer com que elas tenham um bom resultado. Fala-se ainda do ciclo motivacional, né? Então, a pessoa está num momento de equilíbrio, está num momento de estabilidade e, de repente, ela recebe um estímulo do ambiente. Esse estímulo do ambiente gera uma necessidade, essa necessidade causa uma tensão no sujeito que ela só vai se livrar dessa tensão quando ela tiver essa sua necessidade atendida. A gente pode ver esse ciclo motivacional muito claramente no comportamento de compra dos consumidores. Você está lá numa boa, tal, não tem desejo de nada, de repente você vê um produto que você quer muito. Esse produto você fala, nossa, como eu gostaria de ter aquilo, e aquilo fica meio que um martelinho em você, né? Enquanto você não comprar aquilo que você deseja, você fica com aquele incômodo, com aquela tensão. Quando você compra, você fica aquela satisfação, que alegria, né? A conquista, atingir meu objetivo, e volta ao equilíbrio. Ou, se você não conseguir comprar aquilo que você deseja, você vai ficar com aquela frustração, aquela angústia. Poxa vida, eu queria tanto aquilo e não consegui. O que mais que tem no conteúdo básico? Olha lá.
Como ocorre a motivação, motivação versus frustração, isso que eu expliquei resumidamente para vocês. E aí, a teoria da hierarquia das necessidades proposta por Maslow, que seria, do primeiro contato que as pessoas têm com motivação, o essencial, aquilo que a pessoa não pode sair de uma disciplina que fale a respeito de motivação sem saber. Por quê? Porque a teoria da hierarquia das necessidades proposta por Maslow explica muito de como as pessoas se comportam, por que as pessoas têm comportamentos tão diferentes. Daqui a pouco eu vou retornar e vou falar a respeito desse tema, mas só para a gente passando rapidamente pelos conteúdos disponíveis no AVO. Como motivar funcionários, e aí a gente vê que, e tem um autor chamado McGregor que fala bastante a respeito disso, né? Todo mundo quando a gente fala em motivação pensa logo em aumento de salário, mas nem sempre o aumento de salário é um motivador de longo prazo, né? Quando você recebe um aumento, você vai ficar motivado até você ajustar a sua vida, a sua qualidade de vida àquela remuneração. Mas existem outros elementos que certamente motivam. Desafios. O ser humano gosta de ser desafiado, gosta de ver que ele pode superar a si mesmo, né? O reconhecimento, quando a pessoa é observada, quando a pessoa é agradecida, quando a pessoa percebe que existe uma outra pessoa verificando a sua performance, também é um efeito motivador. E a própria questão do poder. As pessoas gostam de ser poderosas, gostam de exercer a influência sobre os outros. Então, quando a pessoa recebe poder, quando a pessoa recebe reconhecimento, quando a pessoa recebe desafios, ela certamente vai se tornar uma pessoa mais motivada a buscar um determinado objetivo. Então, existe um outro autor chamado McGregor que fala a respeito disso. Mas aqui no conteúdo da disciplina, existe uma introdução só para você ficar refletindo a respeito disso. E aí, obviamente, que a motivação pode se dar através de recompensas, né? E aqui no tópico da disciplina fala uma série de recompensas que a pessoa pode receber. E aí se trata de remuneração, participação nos lucros, isso dentro do ambiente organizacional. Bom, finalmente, as características do trabalho, os modelos de características do trabalho num slidezinho aqui. Olha, dimensões essenciais do trabalho, né? Feedback, autonomia, variedade de tarefas, identidade da tarefa, significância da tarefa. Essas dimensões essenciais do trabalho vão gerar um estado psicológico no sujeito, né? Ele vai se portar, ele vai sentir uma determinada, vai ficar num determinado estado conforme esse contexto que ele está inserido. E a partir desse contexto onde ele está inserido, né, onde ele vê significado para o trabalho, onde ele vê que ele tem responsabilidade, onde ele observa que ele é responsável pelos resultados da empresa, isso vai gerar os resultados que se espera nele na organização. E aí, que é a motivação, que é o desempenho, que é a produtividade, que é o baixo absenteísmo, ou a baixa rotatividade, enfim. Então, vejam bem, esse infográfico, né, ele fala de dimensões que a gente tem que observar no trabalho, de coisas que a gente tem que observar no trabalho, que vão gerar um certo estado psicológico no sujeito, que vai deixá-lo assim com a mente predisposta a se motivar. E aí, se ele conseguir fazer com que essa motivação se interiorize, ele vai ter um resultado aparente no trabalho que é positivo. Bom, então, aqui fala um pouquinho de enriquecimento de cargos, né? O que a gente pode fazer para o trabalho ficar mais interessante, para ficar mais variável, para ficar mais desafiador, para a gente poder deixar o trabalho um pouquinho mais interessante para o sujeito. Então, pode combinar tarefas, fazer tarefas diferentes, pode criar unidades naturais do trabalho, as pessoas se compondo de uma forma
espontânea, estabelecer relações com clientes e que isso que essa ação vai gerar em termos de trabalho, né? Vai aumentar a variedade das habilidades, vai gerar uma identidade com aquela tarefa que está sendo executada, aquela tarefa vai ter significado, a pessoa vai se sentir mais autônoma, a pessoa vai receber mais feedback. Então, quando a gente analisa motivação de uma forma geral, a gente vê justamente isso. A gente entende o psique do sujeito, entende a mente do sujeito, entende o que deixa essa pessoa motivada à ação, verifica quais são os aspectos que a empresa quer ter dessa pessoa e, a partir daí, só a gente vê uma série de ações que nós, enquanto gestores, podemos oferecer a essas pessoas para que elas tenham um melhor resultado de trabalho. Obviamente que esse conteúdo que se apresenta aqui no ambiente virtual de aprendizagem, inclusive tem um exercício que você pode fazer, que o próprio gabarito está no próprio exercício, esse tema não se esgota no conteúdo do tópico, né? A gente viu aqui, esse tópico aqui tem o quê? 2, 3, 4 páginas, que é um resumo apenas para despertar você o interesse no conteúdo. Falar assim, poxa vida, motivação então é importante. Será que eu posso enriquecer o meu conhecimento a respeito de motivação? Claro que sim. A primeira dica que eu dou para você é tentar ter contato com a literatura recomendada no final de cada tópico do ambiente virtual de aprendizagem, que é o que está aparecendo aqui embaixo. Olha só. Nesse caso aqui, a referência é o livro do Stephen Robbins, Comportamento Organizacional, da editora Pearson. Mas aí você pode falar, poxa, professor, mas eu não tenho dinheiro para adquirir essa obra. Se você tiver acesso às bibliotecas da universidade, certamente você vai encontrar essa literatura para você poder se aprofundar no tema. Ah, professor, mas eu não tenho tempo. Aí então fica um pouquinho complicado, né? Porque quando você está no ambiente virtual de aprendizagem, se pressupõe que você tem o mesmo tempo que um aluno de presencial. A única diferença é que você quer comodidade de não ter que se deslocar até um espaço físico e nem tem, por exemplo, uma disponibilidade de horário fixo, né? Então, às vezes, você não tem a sua noite ou não tem a sua manhã e prefere estudar os sábados, prefere o final de semana, mas seria realmente bom que você dedicasse algum tempo ao estudo. Então, a leitura da literatura básica realmente é muito boa em qualquer disciplina que você vai estudar, em qualquer conteúdo, porque existe um aprofundamento. No caso do livro do Robbins, tem um capítulo inteiro sobre motivação, né? Nós estamos falando de umas 20 páginas, que vai permitir que você entenda um pouco mais detalhadamente cada um desses temas. Mas não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho acesso de alguma forma ao livro, o que eu faço? Daí você vai no seu amiguinho, o Google, né? Vamos aqui no Google. Escola das Relações Humanas. Ótimo. Olha lá, Teoria das Relações Humanas, Escola das Relações Humanas. Vamos abrir. Aqui é um PDF, né? É um texto escrito. Aqui tem conteúdo na Wikipedia. Aqui tem a história do Elton Maio. Né? Então, ó. Qualquer um deles, vamos pegar esse aqui aleatoriamente, que vamos ver o que aparece. Olha lá, Escola das Relações Humanas, Elton Maio, Kurt Lewin, John Dewey, George Omans. Teoria surgiu nos Estados Unidos como consequência das conclusões obtidas na experiência de Ralph Thorne, desenvolvida por Elton Maio e seus colaboradores. Daí você pode se recordar, poxa vida, nessa época ali, né? Na década de 1920, os empresários estavam preocupados com a motivação das pessoas, com o impacto da motivação na produtividade. Então, o Elton Maio conduziu um experimento em Chicago, numa empresa de materiais elétricos,
buscando entender o que motivava as pessoas. Então, acreditava-se que a motivação tinha a ver, por exemplo, com a iluminação do ambiente. Então, se a gente colocasse um ambiente mais iluminado, a pessoa estaria mais produtiva. Feita a experiência, e aí você pode ler os detalhes ao respeito do estudo de Ralph Thorne, nos conteúdos que você vai encontrar vastamente na internet, você descobre o quê? Que não era a iluminação daquela empresa que estava deixando as pessoas motivadas, mas as relações sociais que as pessoas estabeleciam entre si. Daí você fala, poxa vida, né? Como é que ele descobriu isso? Então, vou deixar um convite para você. Você entra na internet, pesquisa Elton Mayo, pesquisa o experimento de Ralph Thorne, e aí você vai descobrir como é que foi a experiência e como é que ele chegou nesses resultados. Mais tarde, na década de 50, uma teoria um pouco mais elaborada a respeito da motivação, que é inclusive uma teoria que recorrentemente a gente vê em várias disciplinas. Se você estudar teorias da administração, comportamento organizacional, gestão de pessoas, psicologia, você vai recorrentemente voltar a escutar e vai precisar dos conteúdos a respeito de teoria da hierarquia das necessidades. Se você for para um concurso público, se você for trabalhar na área de recursos humanos, você recorrentemente vai observar esse tema. Então, poxa vida, será que aquele quadradinho que a gente viu lá no material do ambiente virtual é suficiente? Ou você pode pesquisar um pouco mais? Eu acho que você pode pesquisar um pouco mais, não pode? Então, vamos colocar aqui, ó, na barra de pesquisa aqui, o nome do autor da teoria da hierarquia das necessidades. O nome dele, Abraham Maslow. Vamos escrever aqui, ó, Maslow. O que aparece para a gente? Olha só que interessante. Volta aquele triângulozinho que a gente chama de pirâmide de Maslow. Tem aqui a foto do Maslow, tem a história do Maslow. Vamos ver aqui o que fala do Maslow. Vamos lá. Olha, psicólogo americano, conhecido pela teoria da hierarquia das necessidades. Fala da contribuição dele para a psicologia. Olha só, ele nasceu no começo do século XX, 1908, morreu na década de 1970, ou seja, ele foi nosso contemporâneo, né? Ele esteve vivo na nossa época. Ele fala da psicologia humanista, que segue aquela escola das relações humanas que você já conhece, se você leu a respeito dessa escola. E aí, a famosa hierarquia das necessidades, né? Olha só, vamos ver este triângulo aí. O que a gente pode tirar de conclusão a respeito da teoria das necessidades? As pessoas, elas têm necessidades diferentes. E obviamente que as necessidades vão ficando cada vez mais sofisticadas, vão ficando cada vez mais refinadas, à medida que o sujeito tem as suas necessidades mais básicas atendidas. Então dá uma olhada nesse gráfico. Necessidades de natureza fisiológica, comer, beber, reproduzir-se, tomar água, dormir, ir ao banheiro, são todas necessidades muito básicas do elemento. Se a pessoa não tem essas necessidades atendidas, não vai pensar em outra coisa. Você vai pensar em sair com os amigos, viajar, se você não tem comida em casa? Pois é. Então, as necessidades fisiológicas, elas são prementes, elas são primárias. E uma vez que você tem essas necessidades atendidas, você começa a preocupar-se em não perder aquilo que você conquistou. Essa necessidade de você manter as suas conquistas, de você sentir que está protegido, que você não vai perder aquilo que você conquistou, é um nível da hierarquia das necessidades chamado necessidade de segurança. Então, por exemplo, você não quer ser agredido, você quer manter o seu corpo físico integral, você não quer perder o seu emprego, você não quer perder os objetos, as coisas que você adquiriu. Você quer manter o bem-estar da sua família, da sua saúde, da sua propriedade. Então, quando que a gente vê que um sujeito tem essas necessidades atendidas?
quando, por exemplo, você faz um seguro. Vamos supor que você compra um veículo, um carro, uma moto, e você faz o seguro desta moto. Você quer usar o seguro? Claro que não. Da mesma forma, se você fizer um seguro de vida, você também não quer utilizar? Um seguro saúde, uma assistência médica, você não quer utilizar. Curiosamente, você paga a sua assistência médica na expectativa de você não ter que utilizá-la nunca. O que você está fazendo quando você compra um seguro saúde ou uma assistência médica? Você está atendendo às suas necessidades de segurança. Eu nunca vou utilizar, mas se eu utilizar, está à minha disposição. Eu não quero o meu carro roubado, mas se for roubado, eu sei que ele vai ser reposto. Eu fiz o seguro do meu celular. Eu quero utilizar o seguro? Não quero, mas eu sei que se eventualmente ele for roubado, eu vou ter uma maior facilidade em ter um outro lugar. Então, você já teve as suas necessidades fisiológicas atendidas, você já tem uma certa segurança de que as suas conquistas não serão perdidas. Você vai buscar o quê? As necessidades que a gente chama de necessidades de natureza social. Então, fazer parte de um grupo, fazer parte de uma família, ter amizades, ter um relacionamento íntimo, casamento, namoro, constituir uma família. Aqui a gente pode dizer o seguinte: o homem é um ser social. A gente conhece pouquíssimos nômades, pessoas isoladas da sociedade. Por quê? Faz parte da nossa natureza o convívio com outras pessoas. E nós gostamos de fazer parte de grupos. Então, quando você vai iniciar, por exemplo, o trabalho numa nova empresa, você acabou de entrar na empresa, você se sente um pouco angustiado. Por quê? Você ainda não faz parte daquele grupo, você não conhece as pessoas. Então, o esforço que você faz quando você entra numa empresa é o quê? Se adaptar rapidamente, Conhecer as pessoas, saber um pouco delas, deixar que elas saibam um pouco a seu respeito, para você se integrar àquele grupo. Fazer parte de grupos é uma necessidade dos indivíduos, uma necessidade social. Mas não basta você fazer parte de um grupo. Quando você faz parte de um grupo, você não quer apenas integrar o grupo, mas você quer sentir que aquele grupo gosta de você, que tem afeto por você, que tem estima por você. Então, você, por exemplo, quando você deseja ser respeitado pelos outros, quando você quer que as pessoas gostem de você, que achem que você é uma pessoa bacana, você está atendendo também um dos níveis da hierarquia das necessidades segundo Maslow, que é a necessidade de estima, de afeto. Então, as pessoas quando são promovidas, elas não querem apenas ganharem um aumento de salário. A promoção traz para a gente um componente de estima, não é? Olha, ele foi promovido, ele foi reconhecido como tendo competência para ocupar aquele cargo. Então isso gera assim uma certa percepção que se somos promovidos, a pessoa gosta da gente, a empresa gosta da gente, está reconhecendo o nosso bom trabalho. E aí, no topo dessa pirâmide, segundo Maslow, estaria a autorrealização. Coisas que têm a ver com a sua necessidade, com o que faz sentido para você, aquilo que te traz satisfação pessoal. Então, nessa esfera da realização pessoal está a espontaneidade, a criatividade. Eventualmente, vamos supor que você queira fazer um curso. Um curso do quê? Eu quero fazer um curso de culinária cubana. Poxa vida, mas quem será que dá bola para a culinária cubana? Não interessa. Eu quero fazer porque eu quero, porque vai me fazer bem. Então, esse daí já é uma tarefa do seu nível de realização pessoal, coisas que vão fazer sentido só para você. Não são coisas que vão fazer sentido, por exemplo, para a sociedade, para os grupos ao qual você faz parte, mas vão fazer sentido para você mesmo. Então, olha só que interessante. Se você comparar esse desenho, esse gráfico que a gente encontrou na internet, com outro que você tenha tido contato anteriormente, vão aparecer coisas diferentes.
De repente você pode até ter tanto interesse por esse tema que resolva ler algum texto do próprio Maslow. Né? Ou você descobre que, juntamente com Maslow, trabalha um outro pesquisador chamado Herzberg, que ele diz que a satisfação, a motivação vem do interior do indivíduo e a desmotivação vem do ambiente que está à sua volta. Então, provavelmente, a desmotivação vai levar em conta fatores ambientais. Então, se você, por exemplo, está feliz com o seu trabalho, mas você tem colegas que são desagradáveis, aqueles colegas vão acabar te desmotivando. Aquela história lá da maçã podre. Ou você está contente com o seu trabalho, mas o seu chefe não é um bom líder, ele não te dá feedback, ele não te dá objetivos claros, isso acaba te desmotivando. Também vem ao encontro do que a teoria de Herzberg vem dizer. Poxa, então, de repente você tem contato com Herzberg e daí você tem que falar, poxa, como é que escreve isso, né? Herzberg era alemão. Vamos ver o que a gente pode achar de Herzberg. Vamos escrever aqui. Ó. Herzberg. Olha só, é esse. Olha como ele está diferente aqui, né? Aqui ele está de óculos, aqui ele está mais velho. Teoria de Herzberg no portal do marketing. Olha só, o pessoal que trabalha em marketing tem interesse por Herzberg. O que será? Inclusive, olha aqui nosso próprio portal de pesquisa, né? Ele dá pesquisas relacionadas, né? Então aqui, ó, Maslow, que a gente acabou de falar, McGregor, que a gente já citou um pouquinho atrás, Elton Mayo, aqui nesse pedaço. Olha só. Então, o que eu estou convidando você se você vai estudar motivação ou qualquer outro tema, faça isso que eu estou mostrando para você. Visite portais, leia os livros, você vai se aprofundar, as coisas vão começar a fazer relações. Então, você leu a respeito de Maslow, você leu a respeito de Herzberg, você leu a respeito de McGregor, leu a respeito de Mayo. Você fala, poxa vida, então foi o Mayo que de repente colocou a sementinha, que depois Maslow explorou na década de 50, e Herzberg, que era contemporâneo, os dois conversavam, trabalharam juntos na mesma época, conversaram e chegaram a teorias relacionadas à motivação, e certamente o seu interesse e o seu conhecimento sobre esse assunto vai ser muito maior, e eu tenho certeza que isso vai ser útil não só na sua vida acadêmica, quanto na sua vida profissional, e até para você trocar ideias com os amigos. Afinal, falar sobre motivação também é um assunto interessante para os seus grupos de amigos, e certamente você vai ter aquela sua necessidade social atendida. Então eu espero que essas reflexões tenham sido proveitosas para você. Recomendo que você faça esse pequeno exercício final aqui para ver se você entendeu os conteúdos que nós conversamos nessa nossa conversa, e fico à disposição para responder as suas perguntas e ansioso por vê-los no próximo encontro. Um abraço para vocês